A graça e a paz, que as bênçãos de Deus elas estejam sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo ele venha nos encher da sua graça, para que nós possamos estar andando conforme os preceitos do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre o texto que está no Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 17, que nos fala sobre Cristo, a videira verdadeira. Temos a certeza que deste texto nós iremos tirar lições maravilhosas para as nossas vidas espirituais, para que nós possamos estar seguindo o caminho correto de acordo com a palavra do Senhor. Vamos então à leitura do nosso texto bíblico. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, e pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando lemos aqui o Evangelho de João, nós percebemos que a maioria dos seus relatos, ele fala a respeito dos milagres e dos ensinos realizados por Jesus. Ao que parece aqui nesse texto, ele abre uma exceção, porque aqui João ele vai nos descrever a respeito de uma parábola. Apesar de que esse texto ele não diz nada se é ou não uma parábola. O que nós podemos aqui chegar à conclusão é que trata-se de uma pequena narrativa. E essa narrativa, ela usa interpretações para transmitir uma lição moral. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 modos de interpretação que ela consiste em representar aqui pensamentos, ideias e qualidades sob de forma figurada. Aqui João ele nos fala da videira, e essa videira é Jesus. Ele nos fala do lavrador, o lavrador é Deus. E ele fala dos ramos. Quem são os ramos? São os cristãos.
Aqui visto que todas as vezes que Jesus ele fazia uma comparação, tá? O que ele usava lá a parábola, que era uma forma de Jesus falar com seus discípulos, era através de parábolas. Provavelmente aqui é porque no meio do seu caminho ele tem encontrado algo parecido, e isso tornava-se mais fácil a compreensão daqueles que o seguiam. Tá? Então, para que nós entendamos com precisão esse texto, é preciso analisarmos aqui o plano de fundo da passagem e também o porquê dessa fala. Tendo em vista aqui que a videira ela era algo familiar aos judeus. Jesus aqui ele usa essa figura para falar de si mesmo. Era um símbolo da divina escolha de Israel. Então aqui, essa videira aqui era um símbolo que existia em Israel. Nós podemos confirmar isso aí no livro de Isaías, no capítulo 5, de versos 1 ao 7, que nos diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E que como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Aqui no que se refere a essa videira, tá? Israel aqui ele ficou muito longe do plano que foi idealizado por Deus, porque ela era infrutífera. Ela tornou-se então aqui uma videira falsa. Por isso Jesus ele vai apresentar-se como sendo essa videira verdadeira, a videira perfeita, a videira produtiva, a única videira capaz de tornar os ramos infrutíferos em ramos de qualidade. Aí no verso 5, quando ele diz que ele é a videira e nós os ramos, que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui nós podemos perceber que o principal tema desse ensino aqui, ele está falando do nosso relacionamento com Cristo e a nossa total dependência dele. Cristo, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se Jesus ele é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor. É ele quem vai cuidar dos ramos. Estes ramos aqui, eles podem ser classificados em dois grupos: os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Os ramos vão representar aquelas pessoas que entram em contato com Cristo e com seu Evangelho. E qual é o papel do agricultor? O papel do agricultor é cuidar, é limpar aqueles que dão frutos, a fim de que eles possam produzir ainda mais frutos. Mas ele também, esse agricultor, ele também cuida dos que não dão frutos. Qual é o cuidado daqueles que não têm fruto? Ele vai lá, ele corta, tá, aqueles ramos que não dão frutos. Esses ramos que são improdutivos,
eles secam, eles são juntados e eles vão ser lançados no fogo. Jesus utiliza essa figura de uma videira devido ao grande significado simbólico que ela possuía. A nação de Israel, por diversas vezes, ela era representada por uma videira. Então, nós podemos confirmar isso aí no livro de Salmos, capítulo 80, do verso 8 a 16, que aqui eles estão falando sobre uma videira que veio do Egito. Tá? Essa videira ela foi colocada no terreno. A sombra dela, os montes se cobriram e com seus sarmentos, os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. No verso 16 aqui o salmista nos diz: está queimada, está decepada, perecem os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Então aqui a gente vê que essa vide, ela não frutificou, ela secou e ela foi queimada. Nós vemos também Jeremias 2:21, quando ele fala: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, pois te tornaste para mim uma planta degenerada como vide brava. Então aqui a gente vê a videira como um símbolo de Israel. Até as moedas daquele período, que era o período dos Macabeus, eles traziam uma videira estampada. Então essa videira que tinha que dar frutos, essa videira que precisava se frutificar, ela não atingiu os propósitos de Deus. E os judeus bem conheciam uma videira, porque até o seu dinheiro, até a sua moeda, ela vinha com esse símbolo tão conhecido de Israel. Nós podemos ver aqui um contraste estabelecido nessa passagem. Diferente de Israel, que tinha um tipo de videira que ela falhou e foi julgada por sua falta de fruto. Aqui Jesus ele veio e cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente aqui ele tipificava. Nós podemos conferir isso aqui na celebração da última ceia, lá em Mateus 26, dos versos 17 a 29. Então Jesus aqui ele se reúne com os seus discípulos e ali ele vai celebrar a sua última ceia. Aqui nesse contexto desse texto, ele começa a servir os elementos e aqui mesmo ele vai proferir que ali no meio deles há um traidor. Quando ele termina de fazer essa santa ceia, o verso 29 nos diz que eles cantaram um hino e eles saíram em direção ao Monte das Oliveiras, ali é onde Jesus ele seria entregue, aonde ele seria traído, né? E durante aqui, entre essa saída do cenáculo, onde acontecia ali a última ceia, e o Monte das Oliveiras, é onde começa ali, ele começa uma série de ensinamentos aos seus discípulos, que estão descritos nos capítulos 14 a 17 do Evangelho de João. Aqui, possivelmente, Jesus, no meio do seu caminho aqui, ele vê uma videira, e é o momento onde ele diz: eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus disse isso aqui, ele não estava acusando aquela pobre planta, não. Tá? Tinha uma frente, na sua frente ali tinha uma videira, e Jesus ali ele não estava acusando aquela videira de ser falsa. Não, muito pelo contrário, ele estava falando com seus discípulos, com seus apóstolos, que eles são judeus por natureza. E os judeus, eles conheciam uma videira falsa. Eles sabiam quando a videira ela não tinha capacidade de produzir frutos. Então Jesus ele aproveita a situação e ele começa a contar. Ele começa a falar, ele começa a dizer que ele é a videira verdadeira. Isaías 5, versos 4 e 7,
ele nos diz assim: que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então aqui Jesus ele fala que a casa de Israel era a videira, e essa videira não tinha dado certo. E era ela que Jesus, ao declarar, eu sou a videira verdadeira, ele fazia com que os seus apóstolos entendessem que se a antiga videira não deu certo, agora a nova videira, ela não teria de forma nenhuma falhas. Tá? Ela não teria falhas. A vinha do Senhor dos Exércitos, no Antigo Testamento, ela não foi capaz de produzir uvas boas. Mas o que a gente pode perceber é que para ter uvas boas, não é função apenas do ramo fazer isto. Não é só o ramo que precisa fazer isto, muito pelo contrário. Tá? A vida que a raiz produz para o ramo é que é suficiente para produzir uvas boas. Então é a vida que vai produzir essas uvas boas. E aqui a gente vê que Israel, ele não foi capaz de transmitir vida. Israel não foi capaz de transmitir vida para os seus ramos. O que acarretou aqui em uvas bravas. Mas a videira verdadeira, ela veio nos mostrando uma de suas missões. Está lá em João 10:10. Então Jesus ele já veio nos mostrando qual é a sua missão. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então aqui os ramos aqui ele vai produzir frutos, ele vai produzir vida. A videira, que é Jesus, ela jamais deixa os seus ramos trabalharem sozinhos. Ela produz vida para eles conseguirem produzir frutos, porque é Ele o que opera tudo em todos. Aqui, ao mesmo tempo em que Jesus aqui ele diz ser a videira verdadeira, ele também estabelece um contraste entre os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Aqui, em geral, todas as pessoas são todas as pessoas que demonstram ter um relacionamento com Cristo. Ele fala desses ramos, ele fala quem são esses ramos, ele fala dos ramos improdutivos, dos crentes que são verdadeiros, daqueles que perdem a salvação. Então Jesus aqui ele vai falando desses ramos que precisam viver, que precisam ter vida. Alguns dos ramos improdutivos, eles são aqueles crentes que são verdadeiros e que perdem a salvação. O que aconteceu? Esses cristãos eles deixaram de produzir, eles negaram a sua fé e, consequentemente, eles serão cortados definitivamente. Eles serão juntados e lançados no fogo. Podemos dizer que o problema com essa interpretação é que a segurança aqui da salvação, ela parece repousar apenas na capacidade aqui dos ramos de produzir frutos. Só que nós precisamos nos lembrar de que pouco antes mesmo, tá, o Senhor ele já havia falado sobre a maravilhosa promessa de que suas ovelhas elas jamais se perderiam. Então João 10:11 ele fala assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Então aqui será que Jesus ele teria mudado de ideia? Claro que não, jamais. Jesus nunca desiste de ninguém. Porque ele que também a gente entende que os ramos improdutivos são aqueles crentes verdadeiros que são disciplinados por Deus. Que o fato de serem cortados não significa que perderam a salvação. Esse corte aqui seria um tipo de disciplina que Deus aqui ele vai aplicar aos ramos improdutivos.
Jesus aqui ele se refere à disciplina que alguns cristãos verdadeiros eles são submetidos ao longo de suas vidas. E esses cristãos são levantados de uma posição rasteira, uma posição onde ele parecia que não tinha mais solução, e eles ficam de pé e eles voltam outra vez a produzir frutos. E existem outros ramos improdutivos que são colocados como os crentes nominais. Existem alguns que falam que esses ramos produtivos e os improdutivos, eles podem ser divididos em dois grupos, que são os cristãos verdadeiros e os cristãos nominais. O que significa aqui que os ramos produtivos, eles vão representar aquelas pessoas que são genuínas seguidoras de Cristo e que verdadeiramente eles desfrutam de uma ligação íntima com Deus. E justamente por isso eles conseguem produzir frutos. Já esses ramos improdutivos do segundo grupo, eles vão representar os impostores. Aquelas pessoas que professam uma fé histórica, eles também seguem a Jesus, eles dizem estar em Jesus, mas eles são incapazes de produzir frutos. Então, estes ramos que são ruins e improdutivos, eles serão cortados e tirados do meio dos ramos produtivos e finalmente eles serão jogados e lançados no fogo. No momento em que Jesus ele pronuncia as palavras, eu sou a videira verdadeira, foi justamente durante a celebração da última ceia, algo que é importante para que nós possamos entender esse texto. Naquela mesma noite, no momento em que ele estava ali distribuindo a Santa Ceia, Jesus ali ele vai falar do seu traidor. Um dos seus discípulos próximos haveria de traí-lo. Considerando tudo isso aqui e observamos lá a repetição do verbo permanecer, que aparece várias vezes nesse ensino. A vida de Judas Iscariotes aqui é algo que vai se tornar inesquecível. Pouco antes de Jesus dizer aqui que ele era a videira verdadeira, ele também havia dito que nem todos que o acompanhavam estavam realmente limpos. No verso 10 e 11 de João 13, ele nos diz assim: declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Certamente isso aqui, ele já estava se dirigindo a Judas Iscariotes. Então ele estava se referindo a Judas. Judas, ele esteve perto do Mestre. Ele desfrutou de uma relação com Jesus. Ele foi instruído sobre a verdade do Evangelho. Ele presenciou e ele também participou de milagres inesquecíveis que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus. E, no entanto, Judas, ele se tornou um ramo infrutífero. Ele não frutificou. Ele não deu fruto ao qual ele tinha que dar. Então ele foi traído. Ele foi o traidor do nosso Mestre. E o que nós precisamos então fazer para nos tornarmos ramos frutíferos? O que é necessário nós entendermos para que nós possamos ser ramos frutíferos, produtivos? Nos versículos 2 e 4 de João aí, ela nos fala qual é a primeira providência que precisa ser tomada. Então, a primeira coisa aqui, nós precisamos ter uma ligação espiritual com Cristo. Nós precisamos ter uma intimidade com Cristo. Porque essa primeira providência, que é a limpeza, ela vai ser limpa, ela vai tirar todos os parasitas daquele ramo seco. Tá? Ela vai tirar aqueles ramos que são inúteis.
porque o fruto, ele precisa crescer. O que é o fruto? O fruto, ele é demonstração de vida, de progresso e de continuidade. E para que haja esse progresso aí, Deus ele vai limpar todo o ramo que produz esse fruto, para que produza mais fruto e de melhor qualidade. Nós vemos no versículo 2, quando o cristão ele se torna improdutivo, certamente é porque ele está contaminado. Então foi o que aconteceu com Judas. Judas ele estava contaminado. E vai ser feita aqui uma limpeza, e essa limpeza ela vai ser efetuada pela palavra. Os versículo 3 aí ele confirma, é pela palavra que é feita essa limpeza. 1 Pedro 22, 25, ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui em 1 Pedro, essa limpeza aqui, ela está falando de regeneração, ela fala de conversão. E ela só vem por meio da fé. Então, e essa fé, ela é operada pelo Espírito de Deus, que vai produzir no crente uma santificação diária e contínua. Está lá em Efésios 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tito 3,5 também fala, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a árvore ela diminui o seu volume com a poda e o processo de limpeza, mas isso é necessário para que ela possa ter vida e produtividade. E o fruto ele precisa ter ligação com Cristo. Porque assim como existe uma interdependência entre as várias partes da videira, também os crentes dependem de Cristo. A ligação espiritual com Jesus, ela toma forma através da nossa comunhão íntima com Deus, através do Espírito Santo. Nós confirmamos isso lá em João 14, 21, 26. Então nós temos que ter a comunhão com o Senhor. Essa comunhão que nós falamos em ter com o Senhor, ela vai gerar em nós temor, ela gera obediência e ela gera permanência em Cristo. E ela vai conservar a presença de Deus em nós. E acima de tudo, vai nos manter vivos, bem alimentados, prontos para produzir frutos. Tá? Aquele que está em Jesus, ele mantém uma ligação de via dupla. Lá em João 5,6 ele fala, permanece em mim e eu nele. Então aqui nós estamos em uma via de mão dupla. Nós precisamos permanecer nele e ele vai permanecer em nós. E isso aí vai fazer com que nós possamos estar produzindo muito fruto. E quando nós estamos produzindo esse fruto, nós vamos ter o quê? A união, a intimidade com Cristo. E essa nossa união, ela só é possível através da habitação do Espírito Santo em nós, que frutifica nossas vidas, tanto em serviço e em santidade. Podemos ver isso lá em Romanos 6, 22. Tá? Porque lá em Romanos 6, 22 ele nos diz, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então o Espírito Santo, ele é a seiva divina
que vai possibilitar essa frutificação da videira. Nós somos apenas os canais pelos quais os frutos eles são evidenciados e eles são sustentados. Esse fruto que apresentamos aqui é o fruto do Espírito, que Gálatas 5, 22 e 23 nos fala. Então é o fruto do Espírito. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo, ele habite, ele trabalhe em nossas vidas, para que esse fruto que fala lá em Gálatas 5, 22, 23, ele se faça permanente em nossas vidas. E através disso aí, nós teremos o quê? Uma limpeza. A limpeza desse fruto que é preciso fazer. Nesse texto nós vamos encontrar uma sequência de escala de produção crescente. O versículo 2 ele vai falar do fruto. O versículo 5 e 8 ele fala de muito fruto. E aqui essa produtividade aqui, ela só vai ser possível pela limpeza que é mencionada no versículo 2. E aí nós vamos permanecer em Cristo. E estar em Cristo exige de nós a adaptação aos propósitos, aos desígnios e aos alvos do Senhor para as nossas vidas. Essa permanência em Cristo, ela vai produzir em nós transformação de caráter. A necessidade dessa permanência fica evidente nas palavras de Jesus, no versículo 5. Então é algo que vai ficar permanente aqui quando ele diz no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então sem Cristo nós nada somos, nós nada conseguimos fazer. Porque para nós frutificarmos, nós precisamos estar unidos a Cristo. Porque se nós não permanecermos nele, nós seremos ramos improdutivos, nós seremos inúteis. E o que a inutilidade ela provoca? Ela provoca uma série de posição drástica lá por parte do viticultor. O corte do ramo, a destruição pelo fogo, ou seja, a aplicação do juízo e da justiça divina. A madeira da videira, ela não serve para mais nada, senão para ser usada como lenha. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ser frutos que produzam, árvore que produza muito fruto, a vide que produza muita uva, tá? Porque a madeira da videira, de acordo com Ezequiel 15, de 1 a 8, ela nos diz que ela não serve para mais nada, senão para ser usada como lenha. O objetivo de Deus para as nossas vidas não é esse. Ele quer que nós sejamos árvores frutíferas. Ele quer que nós continuemos a boa obra que ele começou. E Ezequiel fala dessa madeira que não serve para nada, a madeira que não dá fruto. Ezequiel 15, de 1 a 8. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor,
quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Todos aqueles que são trabalhadores produtivos na obra de Deus, eles também recebem as suas recompensas. Como, por exemplo, as suas orações elas são respondidas. Está no Evangelho de João 15, 7 ao 16. Eles recebem o amor de Jesus, João 15, 9. Recebem a alegria completa de Cristo, João 15, 11. A amizade sincera de Cristo, João 15, 15. Jesus aqui ele se propõe a não nos considerar como servos, mas como amigos. O verso 14 diz, como amigos, essa amizade ela está condicionada à nossa disposição em cumprirmos as suas ordens. Porque essas recompensas, elas são celestiais e eternas. Elas não podem ser esquecidas. Os galardões eles serão dados a cada um proporcionalmente ao seu trabalho. 1 Coríntios 3,8 nos diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O envolvimento com a obra de Deus sempre é recompensador. O Senhor, ele galardoará a cada crente pelo seu envolvimento na sua obra. Apocalipse 11:18 nos diz, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então essas recompensas, elas são eternas. Todos que receberem os galardões, é eterno. É promessa de Deus. O grande significado aqui dessa alegoria aqui da videira e os ramos, ela aqui demonstra que, ela nos fala que é a verdade de que só quem permanece em Cristo poderá dar frutos. Essa verdade também significa ou implica na condição de que é impossível um ramo estar na videira verdadeira e ser definitivamente improdutivo. Então não tem como nós estarmos na videira verdadeira que é Cristo e não produzirmos frutos. Pois o Pai é o quê? O Pai é o agricultor e Ele vai dispensar sobre nós os seus cuidados. Ele vai cuidar para que os seus ramos, eles produzam. Tá? A interpretação aqui desse texto da videira e dos ramos, ele vai demonstrar aqui tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus. Então ele vai falar da soberania de Deus e da nossa responsabilidade. A responsabilidade humana aqui ela pode ser vista nas palavras: aquele que permanece em mim. Então nós temos que permanecer no Senhor, nós temos que estar com o Senhor. E no mesmo versículo, ele fala da soberania de Deus, quando ele diz, porque sem mim nada podem fazer. Então nós temos que estar no Senhor, porque sem Ele nós nada somos, nós não temos condições de fazer nada. E esse nada aqui, ele significa incapacidade humana de fazer qualquer coisa sem Deus. Tá? Então a gente depende dele, nós precisamos estar com Deus, porque o homem ele não pode contribuir para a sua própria salvação. Tá? Então esse nada aqui, ele inclui não só a produção de frutos,
mas o próprio ato de permanecer na videira verdadeira que é Cristo. Aqui, quando a gente lê esse texto e quando a gente observa aqui que exista qualquer ideia de autogratificação ou de salvação por obras, ela cai por terra. Porque se nós produzimos frutos, é porque nós estamos na videira verdadeira. E Cristo é a videira verdadeira. E se nós estamos na videira verdadeira, é porque nós produzimos fruto, segundo o cuidado do bom agricultor, que é o Pai. E esse agricultor, ele vai nos podando a cada dia, a cada momento. Ele vai nos podando para que nós possamos estar produzindo mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Então, não existem cristãos verdadeiros que não deem frutos. A frutificação aqui, de acordo com o texto, ela vai distinguir de forma definitiva e infalível quem está genuinamente em Cristo. O Pai, ele sabe quem precisa ser podado e quem precisa ser cortado. Ele nunca cortará um ramo produtivo, como ele também nunca deixará de passar um ramo que não produz. Assim como a produção de mais frutos é o fim inevitável para o ramo produtivo, ser cortado e lançado no fogo é o fim inevitável do ramo improdutivo. Aqui, com base no capítulo 15, nós vemos que a analogia aqui dos frutos, ela está designando o fruto moral, que é a consequência natural da obediência à palavra de Deus, que está expressa no caráter cristão daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, o que implica em um novo modo de vida. Então a vida é transformada, é uma nova forma de viver. Então nós vamos perceber que em nenhum lugar aqui dessa ilustração da videira verdadeira, nós somos informados de que os ramos improdutivos um dia já produziram frutos e que os ramos produtivos pararam de produzir frutos. Ela começa e ela termina com ramos infrutíferos e ramos frutíferos. E quando nós pegamos esse texto, esse ensino de Jesus sobre a videira verdadeira, e nós fazemos uma relação com o capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, onde nós vamos ler sobre as obras do fruto do Espírito, nós vamos entender o porquê de tudo isso. O apóstolo Paulo aqui, ele vai nos alertar para o fato de que é somente pela ação e a capacitação do Espírito Santo que nós podemos demonstrar as virtudes que nos levam à vida que agrada a Deus. E se o novo nascimento, o homem ele não passa de um ramo sem vida, que ele é cortado e lançado fora. Então, se não nascer de novo, esse ramo ele é cortado. Porque a melhor maneira de produzir frutos é estar em Jesus. Porque quando estamos nele, nós vamos produzir frutos de forma abundante. Quando nós estamos em comunhão com a sua palavra, nada nos impede de vermos os frutos. Porque a unidade no corpo de Cristo, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Estar em Jesus é realizar a sua vontade. Quando a gente olha para a sua palavra, nós vamos ver que Jesus ele chama as pessoas para estar ao seu lado, tá? Não existe nada melhor do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
A Bíblia, ela nos fala, ela nos relata incríveis coisas que o Espírito de Deus ele faz e até como ele opera em cada um de nós. Porque o Espírito Santo, ele vai nos garantir as recompensas celestiais e eternas. O Espírito Santo, ele vai nos garantir a amizade sincera de Cristo. Ele vai nos realizar em nossas vidas a alegria, o amor e as nossas orações a serem respondidas. O Espírito Santo, ele opera a cada dia em nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos garante as coisas futuras. 2 Coríntios 1:22 nos diz: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É necessário aqui nós nascermos do Espírito para entrarmos no reino de Deus. João 3:5-7 nos diz: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8-11, que nos diz, e quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo está conosco para sempre. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito, ele nos guia em toda a verdade. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 14:15, ele nos fala que se nós guardarmos os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. E 1 João 4:19 nos diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui nós vemos a ação soberana de Deus, tá? Que essa ação ela vai sempre preceder a nossa ação. O seu amor ele vai sempre preceder ao nosso amor. A sua iniciativa sempre precederá a nossa resposta. Então, assim, qualquer coisa de boa que fizermos aos olhos de Deus, na verdade será simplesmente uma resposta de gratidão. Porque se produzimos mais e mais frutos, a glória é sempre dele, será toda para ele. João 15:8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Então, tudo que nós fizermos de bom, a glória é do Senhor. A glória vai para o Senhor. O próprio Jesus, ele declara isso no versículo 16. Ele próprio diz que tudo o que fizermos, o Pai será glorificado. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Essas palavras, elas não se dirigiram apenas ao grupo dos discípulos que cercavam Jesus naquela noite. Não, elas se estendem a todas as pessoas ao longo dos tempos que decidam, que tomem a decisão de seguir e obedecer à sua palavra. Para a glória de Deus, essas pessoas
quando decidem seguir a Cristo, elas são ramos frutíferos que vão produzir mais e mais frutos, porque elas estarão na videira verdadeira que é Cristo. Então nós temos que estar na videira verdadeira, nós temos que buscar termos comunhão com Cristo, nós temos que ter uma ligação com Cristo para que nós possamos ser ramos frutíferos e nós possamos estar firme nessa videira verdadeira que é Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a capacidade e o entendimento de sermos frutíferos, produtivos a cada dia, mais e mais. Amém.